Oi, meu nome é Vilton Silva, eu sou fotógrafo e eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em ganhar R$ 3.000 fazendo fotos como essas? Ou quem sabe, fazer parte dos momentos mais felizes da vida de alguém? E que tal viajar para esses lugares? Sim, ser fotógrafo vai te proporcionar tudo isso. Mas então deixa eu mudar minha pergunta. Você já pensou em ser fotógrafo? Seja por algum interesse na arte da fotografia, ou talvez pela liberdade da profissão? Dessa parte eu sei bem, porque olha, eu vou te dizer, não tem sensação de liberdade melhor do que você acordar a hora que você quiser e não se sentir culpado por isso. Porque sim, você está trabalhando bastante, você está trabalhando com aquilo que você acredita, porém, você está tendo controle sobre os seus horários. Vai por mim. Ser seu chefe é um caminho sem volta. Sabe aquela sensação quando chega domingo da tardezinha, quase de noite, você pensa que, putz, vou começar mais uma semana de novo, a semana tá recém no domingo, amanhã é segunda-feira, falta tanto pra sexta. E se eu te disser que sim, que existem pessoas que mal notam a diferença entre um sábado e uma segunda-feira, e isso se dá por um simples motivo, porque elas gostam muito do que elas fazem. E se eu te falar que você pode ganhar a mesma coisa que você ganha naquele emprego chato com horário fixo, ou mais, bem mais. Mas o importante aqui é que na fotografia você é seu chefe. Você define quanto tempo você quer e quanto tempo você vai trabalhar. Ao ser fotógrafo e usar as ferramentas certas, você vai conseguir controlar o quanto você vai trabalhar na semana e o quanto você vai trabalhar no mês. Você não vai sentir que está trabalhando demais e está recebendo muito pouco, que você está sendo desvalorizado. Porque na fotografia, quanto mais você trabalha, mais você recebe. Então não é uma situação onde você está dando todo o seu esforço, está trabalhando, está fazendo hora extra e não está vendo todo o seu esforço e todo o seu empenho refletido no final do mês. Pensa comigo, o seu ganha-pão vai ser algo que você gosta de fazer, que vai te permitir registrar pessoas e lugares incríveis. Você vai poder viajar para lugares lindos e chamar isso de viagem de trabalho. E a liberdade, né? Eu já falei da liberdade? Eu acho que sim, porque pra mim a liberdade é uma coisa muito importante e você já deve ter percebido isso. Eu tenho 23 anos e eu trabalhei apenas 1 ano de carteira assinada. E isso foi o suficiente para eu entender que eu não queria nunca mais trabalhar de carteira assinada na minha vida. Hoje em dia eu não faço a menor ideia de onde está minha carteira de trabalho, porque eu não pretendo precisar dela nunca mais. E não foi nada com a empresa onde eu trabalhava, mas aquilo simplesmente não era pra mim. Das 16 horas que a gente fica acordado durante o dia, saber que eu estava gastando 8 horas do meu tempo trabalhando lá, com mais 2 de intervalo, com mais 3 de ida e volta, me sobravam 3 horas para viver a minha vida. Fazendo isso a semana inteira, de segunda a sexta, para ganhar R$ 2.000 simplesmente não era para mim. Eu não tô reclamando do salário, eu não tô reclamando de nada, mas aquele estilo de vida não se encaixava comigo. Talvez você ainda não está pronto para sair do seu serviço, ou nem tem essa vontade. E tudo bem, a fotografia pode muito bem ser uma segunda fonte de renda, porque além de ser algo prazeroso de fazer para quem realmente gosta daquilo, a fotografia sim recompensa muito bem. Então, se você se identificou com algo que eu disse até agora, pode ter certeza que esse curso é para você. Hoje em dia, eu posso trabalhar do jeito que eu gosto, com o que eu gosto, eu posso trabalhar de forma criativa. E além disso, eu posso registrar momentos muito importantes e talvez muito felizes da vida de alguém e ver o olhar dessa pessoa vendo o meu trabalho e achando aquilo incrível, achando aquilo bom. Nossa, é uma sensação que não tem como explicar. E o que eu mais quero mostrar aqui nesse vídeo é que eu consigo fazer tudo isso, eu consigo viver do jeito que eu quero. Já faz um bom tempo que eu não tenho horário fixo. No começo desse ano eu viajei para o Canadá, eu fiquei lá por 12 dias e não tinha nenhum problema, porque eu controlava o meu horário e eu resolvi me dar esse tempo para viajar. E mesmo tendo toda essa liberdade, eu ainda posso trabalhar com o que eu gosto e ter uma boa estabilidade financeira para poder fazer as outras coisas que eu gosto. Porque às vezes não adianta a gente ter tempo sobrando e dinheiro de menos. Eu sei bem como é, eu já passei por isso, mas o meu foco principal nesse curso é isso, é mostrar a fotografia como uma profissão. Então eu quero que você veja que a fotografia, ela não é simplesmente algo legal de fazer, ela é algo legal de fazer, mas algo que vai te
te trazer uma boa remuneração que vai te pagar bem. E mesmo vivendo do jeito que eu gosto, tendo toda essa liberdade, fazendo o que eu gosto, tô ganhando meu dinheiro, eu não preciso depender de ninguém pra nada, e isso me traz mais liberdade ainda, entende? Nesse momento de crise, onde tá tão difícil conseguir emprego, ainda assim eu consigo seguir trabalhando. Óbvio, reflete também na fotografia a crise, eu não vou te dizer que não, mas se você fizer do jeito certo, usar as ferramentas que eu vou te ensinar aqui nesse curso, você vai ver que não, seu serviço não vai parar. E mesmo com essa crise, como eu disse, no começo do ano eu consegui viajar para o Canadá, agora na volta eu consegui trocar de carro, tudo isso nessa crise onde está todo mundo sem dinheiro. E por que eu falo isso? Não é para me gabar que eu fui viajar, que eu troquei de carro, não. O que eu quero que você entenda é que eu, um jovem de 23 anos, estou fazendo o que eu gosto, estou trabalhando com o que eu gosto, estou vivendo do jeito que eu gosto, sem me sentir preso num serviço chato, com horário fixo, tendo que voltar todo dia com uma cara de emburrado no ônibus. Então eu estou conseguindo fazer tudo isso e a fotografia é uma parte muito importante que me dá essa liberdade de viver do jeito que eu gosto e sem me prejudicar financeiramente. E tudo isso porque eu resolvi investir, eu resolvi acreditar que aquele meu hobby poderia se tornar uma profissão, mas nem sempre foi assim, eu nem sempre consegui ser livre e eu passei muito tempo achando que o errado era eu. Porque quando eu estava trabalhando, eu estava sempre emburrado, eu estava sempre brabo, sempre triste. E quando eu não estava trabalhando, eu não tinha dinheiro. Eu tinha aquela liberdade, mas eu acabava preso. Porque o que eu vou fazer com o meu tempo se eu não posso fazer o que eu quero porque eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero? Então eu achava que o problema era eu. Eu achava que todo mundo tinha um trabalho chato e que as pessoas tinham que aprender a viver com isso. Mas não, isso vai muito contra tudo que eu acredito. Mas foi justamente por essa frustração que eu resolvi parar para pensar em algo que eu gostava de fazer e que eu achava que aquilo me daria dinheiro. Mas não, eu não saí aí sendo fotógrafo da noite pro dia, larguei tudo de mão e vou fotografar. Não foi bem assim. Eu tive que estudar muito, eu tive que praticar muito e eu fui fazendo isso gradativamente. Eu não simplesmente abri mão de tudo para me tornar um fotógrafo, entende? Só que quanto mais eu estudava, mais eu via que era caro se profissionalizar fotógrafo. Os cursos presenciais são quase o preço de uma câmera e as faculdades são quase o preço de 10 câmeras. E como se não bastasse o valor exagerado, ainda fica pior. Quando eu tava meio perdido, sem saber o que fazer, eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade simplesmente para fazer algo. Então eu resolvi que eu ia fazer uma faculdade porque era o que todo mundo fazia. Esse foi o meu primeiro erro. Mas enfim, eu resolvi que, como eu também não sabia o que eu ia fazer de faculdade, eu não queria fazer fotografia em si, porque eu ainda não sabia se a fotografia era algo que eu gostava. E esse é um outro problema. Às vezes você acha que você gosta de fotografia, mas como que você vai investir R$2.000 por mês em um curso sem saber se realmente é aquilo que você gosta? Bom, mas como eu não tinha muito o que fazer na época, e eu queria fazer uma faculdade, então eu consegui um estágio que me pagava exatamente o que eu tinha que pagar na faculdade, basicamente. E eu entrei na faculdade, e eu escolhi a faculdade de produção multimídia, porque tinha algumas coisas que eu gostava, como jogos, criação de sites e tudo mais, e entre eles a fotografia. E mesmo eu pagando tudo aquilo que eu estava pagando, as aulas simplesmente me davam sono, porque eu não aprendia absolutamente nada. Eu aprendia conteúdos extremamente básicos, super teóricos, repetitivos. Afinal, eles precisavam transformar tudo aquilo que dá para ensinar em menos de 2 semanas, e eles precisavam transformar em um semestre inteiro. Isso fazia com que as aulas fossem absurdamente chatas, e foi por isso que eu concluí as 2 cadeiras e saí da faculdade, porque eu vi que aquilo também não era para mim. Então sim, eu sei o quanto o mercado de ensino de fotografia pode ser caro, pode ser chato, e o pior de tudo, pode não valer o investimento. Então você, que gosta um pouco de fotografia, resolveu investir em uma faculdade ou em um curso super caro, e lá no meio descobre que não é isso que você queria, isso pode ser muito frustrante. Se pra mim, que foi algo que eu queria, que a fotografia era algo que eu gostava, já foi frustrante, imagina pra quem descobre que não é. E ao descobrir que o conteúdo na sala de aula não era bem o que eu pensava, na verdade não era nada do que eu pensava, eu resolvi que eu ia procurar conhecimento por mim. Eu passei noite estudando, lendo conteúdo, vendo vídeo, e olha, tem muito conteúdo de fotografia na internet. Mas justamente por isso que é tão difícil de a gente achar um conteúdo gratuito entre todos esses conteúdos, que tenha qualidade e que tenha uma sequência boa para nos ensinar realmente como trabalhar com a fotografia. Eu via muitos conteúdos, eu aprendia bastante coisa, mas eu ficava com muitas dúvidas, porque não tinha uma continuidade. Eu via um conteúdo de uma pessoa, outro conteúdo de outra pessoa, então isso acabava fazendo com que eu me perdesse em tudo aquilo que eu estava aprendendo. E eu também via desde esse tempo que as pessoas ensinavam muito a teoria da fotografia, mas não ensinavam a fotografia como profissão. E foi por isso que eu resolvi criar esse curso. O meu principal objetivo com o Seja um Fotógrafo é trazer a fotografia de uma forma mais acessível para pessoas que se interessam por fotografia, que gostam de fotografia, mas não sabem como que funciona e querem entender. Seja para aprender e realmente se tornar um fotógrafo,
ou para entender como é o contexto da fotografia e entender se ela quer se tornar um fotógrafo. Isso é muito importante. Eu não quero que você, que gosta um pouco de fotografia, invista muito dinheiro na fotografia sem saber se realmente isso é para você. Mas se você acha que você gosta de fotografia, olha, eu posso dizer por muita gente que eu conheço que quase 90% de chance de que sim, você vai gostar da profissão de fotógrafo e você vai gostar da ideia de trabalhar com isso. E também porque depois de trabalhar mais de 6 anos com fotografia, eu consigo entender que a fotografia não precisa ser ensinada de forma quadrada. A fotografia não é algo, um bicho de 7 cabeças. A fotografia sim tem um ecossistema de conhecimento muito grande. Existe muito conteúdo na fotografia, mas ele não precisa ser ensinado de uma forma difícil. Ele pode ser ensinado com palavras fáceis para uma pessoa que nunca fotografou no modo manual entender sem tanta palavra difícil, como se estivesse explicando para um amigo. Isso que é interessante na fotografia, ela pode ser ensinada de forma muito simples, mas de uma forma direta, que entre no seu consciente e que você entenda tudo aquilo que está sendo passado. E é por isso que aqui no curso a gente vai abordar a fotografia de forma real. A gente vai abordar, óbvio, a gente precisa de teoria, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para poder fazer. Mas depois que a gente entendeu, a gente não fica repetindo aquilo. A gente pega o que a gente entendeu e coloca na ação, entendeu? A gente treina, a gente pratica. A fotografia, óbvio, é muito importante a gente aprender, mas mais importante ainda é a gente praticar. A prática é o que vai te tirar daquele nível de fotógrafo iniciante para ser um fotógrafo reconhecido e um fotógrafo que pode cobrar um valor justo pelo seu trabalho. Como eu disse, aqui no curso a gente vai passar pela parte mais teórica, porque eu preciso que antes de você ser um fotógrafo, você aprenda a fotografar. A gente vai ver conteúdos muito importantes, como o tripé da fotografia, por exemplo, que é o diafragma, o obturador e o ISO. E a gente também vai ver como, com pequenas alterações nesses três, a gente vai conseguir fotos incríveis e do jeitinho que a gente quer. Fotos mais escuras, fotos mais claras. Você quer fazer aquela foto com aquele fundo desfocado? Aquela famosa foto, o nome disso é bokeh, é o nome desse efeito. E sim, você vai aprender a fazer aqui. E além deles, mais alguns assuntos teóricos que é importante para que você esteja preparado para fazer fotos lindas e fotos incríveis, como as que a gente viu aqui no começo do vídeo. E depois que você entender, nós vamos praticar juntos aquele conhecimento que você já ganhou. É muito importante que você, além de adquirir o conhecimento, você coloque ele em prática, para que ele fique fixado no seu cérebro e você realmente aprenda, e não simplesmente veja aquele conteúdo e nunca mais dê atenção para ele. Então nós vamos ter tempo para fotografar entre as aulas, eu vou fazer a prática para você ver como que eu faço e você ter uma base para fazer a sua prática, mas você vai poder treinar do jeito que você quiser com o conhecimento que eu te passar. Você vai poder treinar aquilo da forma que você quiser, praticar bastante e realmente entender como funciona aquele conhecimento teórico na prática. A gente vai praticar junto e depois que você já estiver fazendo fotos incríveis, a gente vai ir juntos ver como que funciona um dia a dia na vida de um fotógrafo. Você vai aprender como aplicar toda aquela teoria que você aprendeu lá atrás na prática. Você vai entender como cada conteúdo que a gente viu funciona realmente num dia de trabalho. Você vai me acompanhar num dia meu de trabalho registrando um ensaio. A gente vai passar desde a preparação do ensaio, a gente vai passar pelo ensaio em si, vamos falar sobre configurações, sobre como que eu fotografo, até a entrega para o cliente, que é onde a gente realmente vai terminar, concluir o nosso trabalho e receber o nosso dinheiro. E depois que você entender como aplicar aquele conhecimento teórico na prática, eu vou te ensinar realmente sobre a profissão de fotógrafo. Como colocar todo esse conhecimento que você está aprendendo no curso em uma profissão, em algo que vai te trazer uma remuneração, que vai te trazer um dinheiro no fim do mês. Melhor que isso, na verdade não no fim do mês, vai te trazer um dinheiro depois de cada trabalho. Então você não vai precisar ficar esperando o seu salário. Você vai aprender como fazer o primeiro contato com o cliente, como conseguir clientes novos, como apresentar o seu trabalho para as pessoas, como fazer o marketing do seu trabalho para que as pessoas vejam. De nada adianta um trabalho bom se ninguém vê. Então você vai entender como fazer o marketing, como fazer uma rede de contatos para que as pessoas te indiquem mais serviço, para que você tenha clientes o suficiente para trabalhar sempre que você quiser. Então pode ser que você queira trabalhar um pouco menos por mês ou um pouco mais, mas isso você que vai decidir. Você completará o curso estando pronto para trabalhar na área. No seu primeiro trabalho como fotógrafo, seja para um cliente novo, ou para um amigo seu, talvez para sua tia, quem sabe você não fotografa o aniversário do seu primo. E com esse primeiro trabalho, cobrando um valor bem abaixo do mercado, você já conseguirá arrecadar valores como 150, talvez 200 reais. E isso é cobrando baixo, porque você ainda vai estar no começo de carreira. Mas e aí, você se interessou por tudo que eu falei até agora? Eu passei o vídeo inteiro falando que eu sou completamente contra os cursos de fotografia valerem quase o preço de uma câmera, certo? Então, eu tô aqui para te falar que o investimento no Seja um Fotógrafo, para aprender tudo isso que eu já mencionei antes, provavelmente será menor do que aquilo que você vai ganhar no seu primeiro trabalho.
Então, depois de ter dito tudo isso, eu tenho só uma pergunta. O que você está esperando para clicar nesse botão gigante aqui embaixo e realmente decidir mudar a sua vida? Eu estou aqui para te mostrar que tudo que eu disse é possível, que viver da fotografia de forma livre e bem remunerada é sim possível. Mas, mesmo dizendo tudo isso, só você pode tomar essa decisão, só você pode resolver clicar no botão e realmente mudar a sua vida. Tomar essa decisão de investir em você e investir naquilo que você acredita. Pensa comigo, se eu tiver certo em tudo que eu disse até agora, você irá trabalhar com algo que você gosta todos os dias e vai estar ganhando muito bem para isso. Se eu tiver errado, você tem a minha garantia de 30 dias para fazer o curso e ver se realmente você vai aprender tudo aquilo que eu te falei aqui, se você vai realmente aprender todo o conteúdo que você vai precisar para trabalhar na área de fotografia e realmente conseguir o valor para recuperar o investimento feito nesse curso. Caso você fique insatisfeito, você pode me mandar um e-mail me dizendo o que aconteceu, por que você não gostou e pedir o seu dinheiro de volta sem ressentimento, sem perder a amizade, tudo certo. Esse é o quanto eu confio no conteúdo e eu sei que você vai gostar e eu sei que você vai aprender e eu sei que você vai conseguir o conhecimento suficiente para poder realmente trabalhar na fotografia. E agora, acabaram as suas desculpas para não dar essa chance para você mesmo? Então eu te espero lá no curso. Eu não vejo a hora de ter você como mais um aluno e poder ajudar você nessa decisão que você tomou de se tornar um fotógrafo, de tomar as rédeas da sua vida e de viver do jeito que você quer.